Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos para mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 27/9, né? Dólar e índice e algumas possibilidades de leitura para amanhã. O dia de hoje, pessoal, foi bem interessante, né? Cumpriu bem hein, dentro daquela ideia né, que a gente tinha colocado no fechamento do dia anterior. Dólar, né? Tínhamos conversado que ele tinha, né? Uma das ideias que a gente conversou é que ele voltasse, né? Que a pavio da barra viesse novamente para dentro tá, do canal, tá? Rompimento de canal, 80% das vezes falha. O que ele pode estar fazendo aqui agora? Ele pode estar fazendo esse canal expandido, tá? Então, ele pode estar ampliando essa movimentação. Ainda assim, a próxima movimentação até pode descer um pouco mais, né? Porque normalmente quando expande para um lado, expande também para o outro. É um momento de um pouco mais de cautela, né, pessoal? A gente também está chegando próximo das eleições e para quem não lembra, né, na outra eleição presidencial, né, normalmente quando sai alguma notícia meio chocante ali, os players maiores, né, eles têm alguma liberdade para brincar, remontar posições, onde eles entendem né, ser mais, claro, favorável a eles. Então a gente tem que tomar um pouco mais de cautela, talvez operar um pouco mais leve, operar com um pouco mais de atenção, tá? Nem sonha em ficar sem stop, vai que tem algum tipo de agressão a algum presidente, isso soa como um ato contra a democracia, né? E pode ter uma volatilidade meio louca ali, a gente não está preparado para isso, tá? Então, cautela, né? É um período um pouco mais complicado, a gente também não sabe como que o mercado vai encarar, né? Mas o mercado ele sempre precifica as coisas já, né? A questão é que em determinados momentos eles acabam tendo um pouco mais de liberdade para brincar, para jogar o preço ou mais para cima ou mais para baixo, para remontar às vezes uma posição de venda melhor ou para remontar uma posição de compra melhor. Beleza? Então, aqui está o nosso canal, né, que já está aqui desde esses dois topos, tá? Desde esse topo aqui, com esse. E aqui está a parte de baixo dele, né? Já que ele é o ponto de intersecção dessas duas linhas. E aí ele veio, né? Bem acima desse canal. Não tem um bom alinhamento ainda para romper essa movimentação. Ele volta para dentro dessa movimentação, tá? E fica como uma barra interna, né? Como barra interna, pessoal, isso daqui não é muito interessante para rompimento de canal, tá? Caso até inclusive, né, perca, por exemplo, essa mínima aqui, tá? Ele daria uma venda legal. Mas a pressão tá boa, né? A pressão desses 2 dias aqui realmente foi muito boa, né? Foram 2 dias bem direcionais. No dia de hoje peguei a venda ali já na abertura, né? Pensando nessa ideia de volta, tá? Aqui para dentro do canal. Voltou, né? Depois ele encontrou a mínima do dia e voltou, certo? Conversamos né, sobre isso durante o dia, no dia de hoje, tá? Vamos aqui para os 60 minutos, tá? Ainda vejo né, possibilidade de um pouco mais de lateralidade, né? Vocês estão vendo que aqui é uma barra interna, talvez uma outra barra interna geraria um bom modo rompimento aqui, tá? Afinal de contas, né, barras internas, né, elas soam como modo rompimento, né? O preço vai se estreitando. Se tiver uma outra barra interna aqui, né, se estreitaria ainda mais, tá? E aí entraria no modo rompimento, tá? Ou para cima ou para baixo, né? Aqui está alto no canal, então eu optei por estar vendendo no começo do dia, claro que depois formou um bom padrão ali de cup handle, né? Até postei também pela manhã e depois, né, gerou uma excelente movimentação, beleza? Então, vamos aqui para o M60. Aqui no M60, né, pessoal, nossa primeira barra, né? Como a gente estava pensando né, na possibilidade de lateralidade, né, como havíamos conversado, então quando a gente pensa na possibilidade de lateralidade, a gente pensa que a primeira hora ela pode determinar a máxima, a mínima do dia. Né? O AL ele tem algumas boas explicações sobre isso. Eu mandei para o grupo lá, mas eu vou mandar ali também, eu vou postar também no Insta, tá? na parte de publicações lá para vocês darem uma olhada.
é uma ideia, né, de padrão de primeira hora, né, de reversão de primeira hora. Então, como a gente está pensando em lateralidade, a gente viu que a movimentação era boa, né, e que caso viesse para uma movimentação de baixa, podia, né, segurar um pouco o preço. E aqui, né, acaba sendo um setup de compra, no primeiro teste ali da MM20, tá? E reversão de 2 barras depois, né? Mas não andou, né, pessoal? Tá? Ficou travada ali essa movimentação, tá? Ela permaneceu só como lateralidade, ó, só como sobreposição de barras mesmo, tá? E como falamos, né, dentro desse range aqui, ó, a gente pode, inclusive, já deixar marcado, tá? Dentro dessas limitações aqui, tá? A gente ainda pode ter lateralidade. Enquanto eu não romper isso daqui agora, né, que é o nosso range atual, é um range legal, né? Tem 120 pontos, né? Dá para trabalhar muita coisa aí dentro, tá? Mas enquanto ele não sair dessa lateralidade, né, ele está ali dentro de um range e com as médias ficando um pouco flats, tá? O que está mais fácil, né, pessoal, acontecer? Está mais fácil subir um pouco mais, né? Se o pessoal abre por aqui, né, é mais fácil ele vir testar aqui um topo duplo, tá? Aí a gente observa, né, como é que o preço chega aqui em tempos menores, se ele chega muito longe das médias, tá? Para ver, né, se ele tem mais condições de romper essa movimentação aqui ou não falhar, né, e voltar para testar a mínima dessa lateralidade, o meio dela, tá? E depois às vezes volta a subir, né? Lateralidade não tem a obrigação, né, de vir para a mínima oposta, né? Ele pode trabalhar um pouco mais na parte superior, aí falha várias vezes ali depois que reverte, tá? Então tem que se acostumar, né, às possibilidades e padrões de lateralidade. E foi uma barra negativa, uma barra positiva, né? Isso que eu já repeti para vocês, né? Às vezes você tem que tomar cuidado com a primeira hora ou com horas, né, fechamento de horas, porque às vezes, né, a barra seguinte reverte, né, toda a movimentação. Então todo esse período aqui que você passou vendido, né, aqui virou para comprado, tá? E aí teve pouca continuidade. Fechou o gapzinho ali do M60, tá? E depois travou, né, pessoal? Virou essa movimentação lateral aqui na regiãozinha da VWAP do dia anterior. Beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui no M5. No M1, né, eu fiz o desenho da possibilidade de cup handle, né, porque aqui essa movimentação, né, no M1 ela virou um fundo bem arredondado, né. Depois ela sai um pouco, né, com essa movimentação aqui, ó, tá? Estava afastado das médias, né, pessoal, chegando na média móvel de 200, isso dificulta um pouco o rompimento dela, né. Não era um Fab 4 de venda, né, porque ele está contra a média móvel de 200, tá? Então tinha essa diferença, né? Deu a venda, né? Peguei a venda aqui, saí aqui na MM200, tá? Não paguei para ver mais do que isso aqui. Ainda assim, ó, pagou mais 19 pontos, mais ou menos depois do ponto que eu saí, né? Pelo menos mais uns 15, né? E aí essa movimentação, né, ela faz aquela ideia, né, do cup handle, aqui troca já a ideia de estrutura, né? Ele, em vez de cair tanto, né, aqui para fazer uma nova mínima, né, ela vira uma pequena lateralidade e vira uma boa barra aqui, né, de ignição, deixando um bom gap aberto, tá? Teve boa continuidade. Pullback e boa continuidade, né? E aí aqui você consegue, né, inclusive contar, né, uma, duas, né, e três boas pernas, né, chegando aqui nessa região, tá? Que foi um ponto, né, de máxima do dia, certo? Então nessas três puxadas aqui. Olha como está afastado das médias, né, aqui. Tá vendo? Precisava, né, de algum tipo de correção, nem que fosse para, né, não cair tanto, né, e subir mais. Mas aqui já era três, né, as nossas três puxadas, né, três pushes. Aqui tivemos aqui a ideia do cup handle, né, ele não chegou a dar o alvo do cup handle, né, o índice deu, mas o dólar não, tá? E aí aqui tivemos um pequeno barbed wire, né, com as médias flex. Sobe. Olha como é interessante você dar atenção, né, a essas regiões de volume, né? Ah, vou comprar aqui, olha, você vai comprar aqui, né? Seu stop vai estar aqui e você tem, né, uma resistência bem na sua frente, né? Tá? Então você tem um stop grande, um alvo curto, né? Porque você já está vendo que tem uma resistência ali, tá? Se for para você entrar, né, que você entre aqui, certo? Nesse outro gatilho, um stop aqui. Pelo menos você tem um alvo melhor do que um para um, né? Não barras amplas, né? Ainda mais depois desse pequeno barbed wire que teve aqui, né?
Aí aqui, pullback, né, com fundo mais alto, já fica um pouco mais interessante, tá? Por quê? Porque não caiu tanto. E aqui temos, né, uma boa H1, né? Aqui seria uma H2, né, depois dessa correção. H1, H2, tá? E boa continuidade, certo? Aqui já pagou, né? Bem mais, tá? Eu operei mais pelo 1 minuto, né, pessoal? No minuto virou o Fab 4 de compra lá. Veio abaixo, depois veio acima e deu bastante oportunidade ali no M1, tá? Porque essa movimentação aqui no M1 até que foi bem direcional, tá? Depois aqui já não fiz mais operações no dólar. Mas vejam como, né, a leitura de estrutura, né, é interessante. Você tinha aqui a máxima do dia, né? O que você tem aqui? Um topo duplo, tá? Bem aqui, pessoal, você viu um gap de espaço. O Al fala que isso daqui é bastante interesse vendedor, né? Ele está lá dentro daquele de, hall de movimentações de tendência, né? Que eu passei para vocês ali, que é o fato de você ver, né, gaps abertos entre barras. Isso aqui não acontece tanto, ó. Olha como você tem que treinar um pouco os olhos, né, para ver isso daqui. Aqui aconteceu também, ó, no começo da manhã, ó. Só que aqui voltou. Vocês estão vendo aqui tinha pavio, né? Mas essa barra aqui, normalmente ela abriria aqui, ó, tá? Ela deixou um gap de espaço, tá? É um micro gap. Ele voltou, né, para ser fechado, é um micro gap. Ele volta para ser fechado aqui com esse pequeno pavio. Mas vejam que normalmente, né, as barras elas acabam sendo alinhadas. Ó. Aqui também teve um pouquinho, consegue observar, é bem micro isso. Aqui, ó, tá bem alinhada, tá? Aqui de novo, ó, outro pequeno micro gap, ó, fecha aqui, certo? Aí ele abre um pouquinho abaixo. Estão vendo? Ó? Aqui sim, ó, normal, tá? Estão vendo aqui, ó? Aqui mesma amplitude, né? Aqui de novo, tá? Já no interesse comprador, né, você já não conseguiu ver isso daqui no começo, ó. Aqui, ó, fecha aqui, abriu abaixo. Fecha aqui, abriu um pouco abaixo, tá? Aqui teve de novo, ó. É interessante vocês observarem, né, para entender também um pouco mais da metodologia, né? Isso aqui é sinal de interesse, né, de um dos lados, tá? Aqui pequeno também, ó, é bem, são pequenos detalhes, né, micro detalhes, mas o mais evidente mesmo, né, acabou sendo esse daqui, ó, tá? Porque ele não tem pavio nem de um lado nem do outro, tá? E você tinha acabado, né, de ver um topo duplo, certo? Além do topo duplo, né, o que mais você podia ter feito aqui? Como estava, né, em bastante sobreposição de barras, por que não, né? Ligar máximas, tá? Para quê? Para você ter parâmetros, né? Então você tinha aqui uma tentativa de rompimento, tá? Se você liga as mínimas aqui, tá? Você tinha aqui um triângulo ascendente, né, que acaba dando a ideia de uma cunha pra gente, né, que é a ideia de uma wedge. E isso aqui ainda assim pagou, né? Uma boa movimentação. Aqui, ó, 23 pontos, certo? Aí teria que vender ali por, né, ou tempo menor, por 1 minuto, né, vendo essa movimentação dos 5, tá? Lateralidade 2,5, usar ela a favor, né, com um topo duplo, e vender, né, um pouco mais rápido ali pelo 1 minuto, beleza? Então, aqui se ampara, né, na MM200, tá, como suporte, certo? Aqui a gente tem um pequeno fundo duplo, tá? Certo? Você tem aqui um pequeno fundo duplo e, né, movimentação de compra, tá, de novo. Boa barra de reversão, tá? Fechando próximo da sua máxima. Stop de 8 pontos, né? Chegou a pagar 18, né? Até de novo chegar àquela mesma região ali de, agora dessa vez, topo triplo, né, pessoal? Então, é interessante a gente já deixar isso daqui, ó. Né? Que acaba sendo o que, pessoal? É de novo, né? Um modo rompimento, né? O preço está se estreitando, certo? E fica, né, com a possibilidade de rompimento dessa região. Aqui, né, vendo o que está mais fácil, né? Você abre, por exemplo, num gapzinho de alta, já vai estar em Fab 4 de compra, tá? Então, já não seria tão difícil, né, essa movimentação se deslocar para cima.
se abre em gap de baixa, né, pessoal? Ele viria para Fab 4 de venda, né? Já que a M200 está bem próximo, poderia também gerar, né, uma boa possibilidade de movimentação de baixa, tá? Mas como ela está próxima, assim, às vezes abre por aqui, né? Faz um pullback antes para descer mais, mas aí a gente acompanha, né? Lendo pressão, lendo as barras, tá? E claro, né? Vendo os gatilhos aqui, beleza? Então, amanhã cuidado, né? Como falei, né? A gente está chegando bem próximo daquele período eleitoral, mas cautela, né? Não sonhem, né, em ficar mexendo ou tirando stop da tela. E às vezes, né, os players maiores têm uma oportunidade de brincar, né, quando tem qualquer tipo de notícia, né, que venha. Na verdade, isso sempre, né, pessoal? Quando rompeu a barragem da Vale, né, quando saiu notícia, né, eles têm aquela autorização para jogar o mercado exatamente onde eles quiserem, né, remontar a posição de maneira mais agradável e depois, né, levar o mercado para onde pretendiam inicialmente, tá? Então, amanhã gap de alta, né? Fab 4 sairia desse modo rompimento, né? Que é o modo de um triângulo. Se abre aqui no meio, aí ele ainda pode se estreitar, né? Aqui um pouco mais, para depois ver para onde vai essa movimentação. Ficou faltando, pessoal, o alvo, tá? Desse cup handle. O desse daqui ele estava longe, né? Mas é interessante a gente colocar ele aqui. Por quê? Porque ele é um alvo, né? Um possível alvo. Até deixei a linhazinha marcada ali, porque vai que, né? Beleza? E a confluência, né, do alvo dele que está bem com esse topo duplo. Né? Então, fiquem atentos nessa regiãozinha. Eu vou ligar isso daqui como alarme, né? Por quê? Porque lá pelos 60 a gente viu que estava um pouco mais fácil essa movimentação de ir para cima, né, do que para baixo. Só que isso daqui, né, é um triângulo ascendente, né, em forma de cunha. Né? Isso daqui gera, né, a ideia na gente de que isso aqui pode ser uma bandeira de alta, né, uma bandeira de baixa, né, que seria uma espécie de canal. Né? Então, se a gente conta aqui é uma lateralidade que vai se estreitando, né? Se a gente conta que é a ideia das puxadas, né? E o preço, por exemplo, vem fazer uma terceira puxada por aqui, tá? Então, 3 puxadas, né? Se ele começa a reverter essa movimentação, ele pode nos dar 2 pernas de baixo, tá? Mas aí a gente vai ter que ver, né, onde que abre amanhã. Se abre com gap de alta, a gente acompanha aqui a movimentação, fica atento aqui nessa ideia de topo duplo, tem essa região de volume aqui também, tá? Se abre em gap de baixo, vira Fab 4 de venda, tem a VWAP do dia anterior aqui, pode fazer um pouco de pressão também, pode gerar uma nova lateralidade, como falei, né? Já foi uma barra interna, né? A barra de hoje, tá? Então, ela está contida, né, dentro da barra anterior. Então já foi uma barra interna, ainda pode ter mais outra barra interna, ou pode testar as extremidades, né? Por isso que eu falei da atenção quando o preço chegar aqui e, de claro, muita atenção quando o preço chegar aqui, tá? Porque barra interna liga aquele start na gente, falei, opa, pode estar tendo uma lateralidade por região, tá? E lateralidade, né, quando ele testa uma nova máxima, ou testa, né, uma nova mínima, normalmente ele acaba gerando uma movimentação diversa, né, daquela que ele vinha fazendo. Beleza, pessoal? Então, vamos bater um papo aqui sobre o índice. O índice também, né, pessoal, está contido ainda, né, ele não rompeu, ó, tá? Aqui a movimentação, né, boa pressão anterior. Aqui temos aqui nosso canal de baixa, né, que é uma bandeira de alta até agora, né, pessoal, como não rompeu ainda. A gente continua dizendo que ele ainda pode ser uma bandeira de alta. Temos aqui a ideia de, né, 1, 2, 3 puxadas. Por quê? Por que a gente está contando assim? Que a pressão anterior é compradora. Aí aqui tem um pequeno probleminha, né, que essa correção, né, ela já está durando, ó, 26 candles, né, e o Al fala que quando a gente tem mais que 20 candles, a gente está entrando ali em um endless pullback, né, ou pullback infinito. E esse pullback infinito, né, ele tem 50% de possibilidade de romper para cima, 50% para baixo. Né? Enquanto era antes de 20 barras, né, a gente acreditava mais na movimentação, né, da pressão anterior, que isso daqui, né, levaria esse preço para cima, né, já romperia, né, esse canal de baixa, né, que seria só uma bandeira de alta, beleza? Continua, né, ainda baixo nesse canal, tá? O que mudou hoje, né, pessoal? O que mudou hoje é que ele veio, né,
testa a média móvel de 9, pega um impulso e volta para baixo, com força, né, pessoal, tá? Então, tinha ficado a ideia, né, do fechamento anterior, que aqui era um fundo duplo, certo? Para quem não viu o vídeo de ontem, né, a gente só está repetindo a mesma coisa. O que era isso aqui, né, pessoal? Isso aqui é um fundo duplo baixo no canal. Pensando em ciclo de mercado, falei que eu não gostaria de estar comprando, vendendo aqui. Vendendo bem na cara do gol, né, ali já quase sem espaço, né? Porque, pô, se você vende aqui, cara, teu stop tem que estar aqui em cima, então não é algo muito sensato, né, de se fazer, a não ser que eu estivesse esperando toda essa mesma movimentação, né, para baixo, pelo menos 1 para 1 ali, tá? Então, se você quer vender, né, que seja por aqui, né, que seja numa L1 aqui, pensando na lateralidade, né, que o stop está aqui em cima, né, mas pelo menos você tinha um alvo um pouco maior do que 1 para 1 para o fundo, né, da movimentação, tá? E aqui, né, pessoal, fecha dentro da barra anterior. O fechar dentro da barra anterior liga de novo, né, a mesma ideia do dólar, liga a ideia de que a gente ainda pode ter um pouco mais de lateralidade ali por região. Se essa barra tivesse fechado fora dos limites da barra anterior, ela testou, né, aqui nosso fundo, né, de movimentação, tá? Isso aqui é o que, né, pessoal? É essa linha, com essa linha aqui, certo? E aí aqui está o ponto de intersecção entre as duas, né? Ela vem para cá, a mesma angulação, tá? E aí você tem, né, as três puxadas agora reais, né, bem claras aqui, né, tá? Então, testou realmente 3 vezes essa movimentação. Ainda é baixo, né, nesse canal, tá? Pode ainda amanhã de novo, né, abrir com uma movimentação com ânimo um pouco mais comprador. O alinhamento das médias não é o ideal para uma forte queda, tá? Mas hoje ele se amparou um pouco ali na média móvel de 9, né? E se tivesse fechado, por exemplo, assim, né, fora aqui dessa movimentação, mesmo que fosse assim, ó, mas rompendo a mínima anterior ou rompendo duas mínimas anteriores, né, provavelmente ficaria, eu acreditaria um pouco mais, né, na ideia de que a gente poderia, né, enfrentar uma continuidade um pouco melhor. Tá? Mas ele ficou contido, né, pessoal, dentro dessa movimentação. Então, como está contido, né, a gente pensa um pouco mais em lateralidade, né, barras contidas às vezes deixam lateralidades. Então amanhã se abre, por exemplo, um gap de alta, né, pode ter uma barra menor aqui, né, uma barra interna, tá, nessa movimentação. E claro, né, você fica atento às extremidades, né, caso o preço venha, né, por exemplo, abre aqui e vem testar essa extremidade, você fica atento, né. Por quê? Porque não rompeu ainda essa região, né, é uma região complexa, né, pessoal? Não é igual quando tem espaço, né, para o trade evoluir. Ele abre por aqui, fica sambando por aqui, aguenta as pontas, né, fica de olho ali na lateralidade, né, e ou você opera como lateralidade, né, compra baixo e vende alto, ou você espera romper, tá? Beleza? Então, mas cuidado, né, porque parou ainda numa região chata, né, pessoal? E aqui é o diário ele pode não vir voltado de uma vez, né? A gente tá falando do gráfico diário, ele tem o tempo dele, né, tá? Aqui no M60, né, você vê também a mesma movimentação, né? E aqui a gente tinha falado, né, que pelas outras vezes, né, que você viu o preço chegar a essa região, né, você viu que entrou pressão compradora. Aqui, né, virou uma lateralidade por região, tá? Certo? Veio, né, até testar aqui o fundo duplo, né, e depois virou, né, lateralidade por região. Beleza? Então, amanhã, né, se o preço abre, por exemplo, com gap de alta, tá? Temos aqui essas extremidades, média móvel de 50, tá? Como alguns problemas ao preço, tá? Média móvel de 20, certo? O que aconteceu hoje, né, pessoal? Abriu com gap de alta, veio acima da 20. Uma das possibilidades de alvo do dia, né, era um topo duplo. Não teve pressão dos compradores suficiente para que chegasse ao topo duplo, certo? Aí deu aquela ideia de um cup handle, né, porque era super contra a tendência, tá? Ainda é, tá? Se a gente olhar isso daqui, eu não consigo dizer para você que está mais fácil de subir, tá, do que de descer. Olha como fica complexo as coisas, né?
a mais fácil descer, né, pessoal? Pelas médias, pelo alinhamento das médias, a gente vê muito mais o preço se deslocar para baixo, né, nessas condições, do que ele subir, né? Então, só que a região é uma região complicada, tá? Ou ele rompe, né, realmente já essa movimentação, tá, para poder ter continuidade. Se ele abre por aqui, pode ter um pouco mais de lateralidade, aí você tem que marcar, né, extremidades. Por quê? Porque você quer ver o que vai acontecer quando ele rompe, né? Se ele abre aqui, por exemplo, mais ou menos onde ele fechou, você quer ver o que vai acontecer se, né, venha a acontecer o rompimento, tá? Se vier rompimento com um gapzinho ali, aí você tem esse movimento projetado para cima, né? Aí você acaba tendo um bom alvo, tá? Para a operação, beleza? Se rompe essa movimentação para baixo, tá? Ele abre por aqui, você também vai ter, né, esse movimento aqui, só que dessa vez, né, agora projetado, tá, para baixo, né, que seria essa lateralidade para baixo, algo em 107 ali, beleza? Por enquanto não rompeu, então a gente ainda não pode tratar isso daqui como rompimento, a gente só trata isso daqui como uma região complicada, né, pessoal, tá? Por hora, é uma região complicada para o preço tá rompendo, né? Que a gente tinha fechado, né, nesse canal estreito, tá? Ainda é leitura de canal estreito, tá? Você não vê mais do que 3 barras de alta, tá? Sempre retomando a teoria, né, pessoal? Para não perder o foco, tá? Então, além de ainda ser movimentação de baixa, né, aqui ainda é canal estreito, tá? Claro que ele pode, né, gerar já uma movimentação diferente? Pode. Por quê, né? Porque ó, você pode interpretar isso daqui como uma, né, como duas, tá? Como 3 puxadas, certo? Seria uma wedge. Essa movimentação aqui, um pequeno pullback. E isso daqui, um fundo duplo, tá? Então, se a gente lê isso daqui dessa maneira, tá? Certo? Você teria aqui uma boa cunha com um fundo duplo mais baixo, né? E essa movimentação aqui pode gerar, né, 2 pernas de alta, tá? Então, rompendo, né, gerando força para amanhã, né, faria sentido você pensar nessa possibilidade de wedge com um fundo duplo, certo? Você tem aqui 3 puxadas, certo? Teve um bom ponto de inflexão aqui, né, aqui um razoável. Esse daqui foi interessante, né, porque são muitos pontos. E, né, um pequeno fundo duplo, tá? Então, se abre, né, numa movimentação de alta, né, você teria uma justificativa, tá, para acreditar nessa movimentação. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui aos 5 minutos, né? Se vier abaixo, né, deixa essa linhazinha aqui, tá? Porque ela tem uma angulação forte, né, pessoal? Essa linha aqui acaba tendo uma angulação bem forte, então difícil de romper ela de uma vez. Então ela pode vir conduzindo o preço também, né, numa movimentação de baixa dentro de um canal estreito de baixa. Beleza? Então a gente tem que acompanhar amanhã para ver, né, o que vai rolar. Aqui a gente está no M5, certo? Aí aqui é a ideia do Cup Handle, né? Postei para vocês lá no M1. E deu alvo, né, pessoal? Aqui acabou dando alvo, né? Bonitinho. Segundo alvo, tá? Dessa movimentação. Que era aqui, né? E também estava bem próximo do fechamento do gap, né? Acabou sendo alvo da minha operação. Mas não veio cedo, né? Levou bastante tempo para essa movimentação chegar aqui. Mas ainda assim pagou, né? Bastantes pontos ali, essa movimentação. Outra linha, né, que você podia ter feito aqui pelos 5 minutos, ó, é ligar os 3 últimos topos que você via, tá? E ele abre, né, bem em cima daquela movimentação. Você tem um topo aqui, você tinha esse outro topo aqui, tá? Estou ligando essas linhas aqui, ó. Deixa eu deixar isso aqui na cor vermelha aqui, ó. Ficou laranja, né? Mas ó, eu estou ligando aqui, ó, essa máxima, né, esse topo, a esse outro topo aqui, tá? E o preço abre, né, num gap de alta e chega rápido nessa movimentação, tá? Contra, né, as médias do M60, né, como vocês viram. Então, isso deixou, né, a possibilidade de leitura da gente ter um cup handle, né? Então, foi só
juntando informações, né, que eu cheguei a essa ideia, né, de possibilidade, certo? Então, se não fosse, né, toda essa ideia de contexto, né, eu não teria falado para vocês da ideia, né, do Cup Handle, tá? Que é, né, nada mais que fundo arredondado, né, eu trabalhei isso dessa maneira. A partir daqui, pessoal, né, 4 barras consecutivas, né, você pode começar a pensar, falei, opa, isso daqui mudou um pouco. Você teve uma boa movimentação de alta, e boas movimentações de alta, né, elas têm frequência de barras de alta. Você viu, né, 4 barras, né, de baixa, depois uma quinta, tá? Depois mais, né, mais barras de baixa, tá? Então, a pressão aqui era toda, né, vendedora, tá? Então, isso aqui é um micro canal de baixa, tá? O alvo inicial dessa movimentação aqui, né, para fazer uma parcial ali, é o fundo, né, dessa movimentação, tá? Era a ideia do cup handle, né? Ele faz uma alcinha ali e desce, né, de maneira um pouco mais rápida, né? Porque aqui tinha um vácuo aqui, né? Mas não veio de uma vez, né, pessoal? Deixou a desejar ali, né? Acabou não vindo de uma vez, tá? E faz um pequeno pullback, um retorno às médias. Esse pullback faz essa movimentação aqui virar o que, pessoal? Faz essa movimentação virar, né, um canal estreito, de micro canal. Temos agora aqui um canal estreito, né? Você tem aqui 3 barras de alta, depois essa movimentação volta, né, para uma movimentação mais presente de baixa, tá? Boas barras aqui, fechando próximo das suas mínimas. 1, 2, 3 barras aqui, ó, de alta, certo? A quarta reverte tudo, tá? Uma barra de alta, uma de baixa, 2 de alta. Tudo isso daqui, pessoal, mesmo com toda essa movimentação, né, mesmo com essa correção de 2 pernas, isso daqui ainda é um canal estreito, tá? Essa movimentação não perdeu característica de canal estreito. Então, se você se focar um pouco também nessa ideia de característica, né, aqui é uma correção de 2 pernas, né, ela é bem comum, tá? Ela faz essa movimentação, faz uma correção, aí corrige com 2 pernas, depois ela já volta, né, para a movimentação de baixa inicial. Teve gatilho de venda aqui, né? Se você vende aqui com stop aqui, você pegaria ali bastantes pontos, né, pessoal? Tá aqui, ó, 1.300 pontos, tá? Beleza? Depois aqui, lateralidade. Ponto interessante dessa movimentação, pessoal. Lateralidades. Aqui teve uma troca de polaridade fantástica, né? Tá? Que foi suporte, né? Passou a ser resistência, né? De maneira extremamente simétrica, né? Nem passa, tá? Virou um range, né? Aqui o final da tarde. Esse range, pessoal, ele é uma acumulação. A gente sabe para que lado isso daqui vai romper? Não, né? Até agora, não temos informação suficiente. O que a gente tem? A gente tem aqui que teve uma puxada, que teve uma segunda puxada e que teve uma terceira puxada. Os vendidos tentaram, né, levar essa movimentação aqui para romper a partir desse ponto, os comprados entraram. Tentaram romper a partir desse ponto, os comprados entraram. Tentaram romper a partir desse ponto, os comprados entraram, tá? Então, teve defesa, né, dessa região aqui por 3 vezes, tá? Depois virou uma acumulaçãozinha um pouco mais como um barbed wire ali no final da tarde, né? Mas, por exemplo, se isso daqui abre também, né, num gap de alta, ficaria até interessante, né? Pensar numa movimentação de compra. Cuidado também, né, com o topo do canal, tá? Que a gente deixou ali, tá? Serviu como ponto de parada aqui uma vez, né? Pode também servir de novo, né? Se o preço chega nele aqui, certo? Mas, né? Lembrando ali dos 60 minutos, né? Tá mais fácil descer do que subir. Se abre, por exemplo, num gap de baixa, ele começa a romper essa movimentação, vai ficar meio chato, né? Para estar vendendo ali mais. A gente faz aquilo, né? Que o preço está fazendo na nossa frente, tá? A gente não tem muito o que fazer, né? Se dá um gap de baixa ali, começa a dar gatilho de venda, que não seja muito longe das médias, né? Então a gente tenta buscar gatilhos ali e pegar algumas operações, beleza? Mas lembrando, né, que a gente está baixo, né, ali naquele canal, ficou com uma barra interna. Regiãozinha chata, né, pessoal, de trabalhar. Então, bastante cuidado. Pode ter de novo, né, ou pode até ter mesmo uma lateralidade um pouco menor do que essa que tivemos hoje. Então tem que ver onde é que o preço vai abrir para a gente poder pensar, né, em possibilidades. Um ponto interessante, pessoal, é aproveitem gatilhos saindo das médias, tá? Gatilhos que saem das médias, que tenha contexto e que tenha espaço, tá, pessoal? Gatilhos que saem das médias, tá? Esse daqui, ó, certo? Gatilho que sai das médias
como assim sai das médias? Né? A barra, né, ela sai ou da MM9 ou da MM20, tá? Porque esses gatilhos normalmente eles têm espaço para andar, tá? Quando você tem um gatilho, às vezes, de uma barra que se afasta demais das médias, ó, essa barra aqui, ó, tá? Você teve esse gatilho, certo? Você entraria aqui e o seu stop está aqui, correto? Né? Tá, fez um pullback na região da VWAP, na região de volume ali de defesa, volta a descer, volta a subir, volta a descer. Tá? Então, se você pega esse gatilho e você vende aqui com stop aqui, você tinha que, a princípio, né, o alvo dessa movimentação aqui, né, que é um fundo duplo, certo? Fundo duplo é uma estrutura de compra. O ideal era que essa barra aqui fosse um pouco menor, né, que ela, por exemplo, fechasse por aqui, tá? E aí você pudesse vender por aqui, né, pra você ter um risco retorno, né, pelo menos 1 para 1. Ainda assim pagou, né, mais do que 1 para 1. Mas o ideal é que você pegue, né, gatilho saindo das médias, sem ser barras muito amplas. Por quê? Porque tem mais espaço para andar, tá? A seu favor. Igual aqui, ó, uma barra menor, tá? A barra menor nada, né? 256 pontos, imagina essa aqui o tamanho que não era. Essa barra de quase 500 pontos, né, se eu pegar o pavio dela. Para os 5 minutos, né, a volatilidade está bem alta, tá? Outro ponto, né, pessoal, é mensurar o stop e aceitar ele, né, antes de bater o martelo, né, de comprar seu ingresso para participar da operação, beleza? Então, atenção amanhã, né, nessa região. Isso aqui é uma acumulação, é um modo rompimento. Lateralidades são modo rompimento, né? O Al fala que o preço, né, ele varia sempre de lateralidade, tá? Para rompimentos. Para quê? Para entrar em outra lateralidade. E aí, às vezes, ele rompe de novo para cima, depois outra lateralidade, rompe para baixo. Tá? Então, o preço está sempre, né, transitando entre lateralidades e rompimentos. Nas lateralidades ocorre a acumulação, né? E depois em outra lateralidade, às vezes, ocorre a distribuição. Tranquilo, pessoal? Então, se você gostou, né, da análise, curta, se inscreva no canal, compartilha, né, é o seu agradecimento. E manda um oi aí, que assim o YouTube, né, acaba divulgando o nosso canal para mais gente aí. Valeu, pessoal, um abraço, até amanhã e bons trades.